Bom dia. Vamos falar então um pouquinho sobre o manejo multiprofissional da lesão por pressão. Qual é a responsabilidade da equipe de saúde na ocorrência da lesão por pressão, né? Então, isso envolve todos os profissionais envolvidos ali em contato direto com o paciente. Então, este tipo de lesão por pressão, ele não pode acontecer, né? Foi uma lesão por pressão originada de o paciente posicionado em cima de um dispositivo médico. Então, a gente observa que foi iniciado um desbridamento abrupto, ou seja, antes do processo de finalização do processo de necrólise, e isso faz com que a gente aumente muito a lesão de forma desnecessária, né? Então, se a gente aguardar um momento de separação do tecido morto e do tecido vivo, esse é o momento do desbridamento instrumental. E aqui a gente observa isso também, né? O aumento da lesão por tentativa de uso de desbridamento através da umidade, como o hidrogel, ou através de enzimas, como a colagenase. Então, a gente precisa esperar o processo de necrólise para a gente não acometer a pele ao redor e aumentar a área dessa lesão, porque aí o cuidado fica muito mais difícil. E os eventos de morbidade muito mais presentes para esse paciente. Então, na lesão por pressão, a gente precisa sempre conhecer, né, como determinar a taxa de ocorrência da lesão ocorrida no hospital, né? Determinar a taxa de cada unidade e explorar a relação entre as avaliações de enfermagem realizadas, o que está sendo realizado de intervenções e por que que ocorreu aquela lesão por pressão, né? Quais foram os fatores incidentes para que isso ocorresse? Então, o risco de lesão por pressão, né, é, faz com que haja, né, um aumento do desenvolvimento de lesões por pressão adquiridas dentro do hospital. Esse evento pode gerar, né, um maior risco aos pacientes, devido a eventos adversos, aumentam outros riscos, né, e aumenta também o consumo de recursos e de custos de saúde de uma forma geral, né. É mais barato prevenir do que tratar. Então, é muito importante identificar os indivíduos em risco, implementar precocemente intervenções para prevenir, né? E é necessário que a gente faça isso o mais breve possível da admissão desse paciente. Então, o paciente foi admitido, já é necessário realizar essa avaliação com escala de Braden, para que a gente consiga já verificar o risco e iniciar as medidas, né, cabíveis, né. Então, a taxa de lesão por pressão adquirida no hospital, ela vai medir o quê? O número de pacientes com lesões em um ponto específico no tempo em que foram adquiridas naquela instituição. Por que que é importante a gente medir isso? Porque isso reflete na qualidade de assistência do paciente. Então, a prevenção, que é o que a gente deveria amplamente realizar, ela requer um esforço que não é exclusivo de um profissional, né? Mas sim de uma equipe multidisciplinar e administrativa. Por que administrativa? Porque é necessário, para estabelecer prevenção, que a gente tenha acesso a determinados materiais. Isso envolve as superfícies de suporte, que são os colchões, e acessórios como os coxins para poder mobilizar esse paciente, reposicionar. Os enfermeiros têm uma ação muito importante, né, nas intervenções do cuidado a esse paciente, né, e o próprio gerenciamento de alguma lesão que já possa estar presente no paciente. E a medida, de ocorrência dessas lesões, ela vai nos permitir, então,
direcionar esses cuidados e avaliar a qualidade dos cuidados prestados, né? Então, isso é válido para a instituição. Nas avaliações de enfermagem realizadas, e aqui direcionando especificamente para a enfermagem, é necessário que o enfermeiro faça uma visita, uma avaliação de cada paciente, com enfoque sempre naqueles que têm o maior risco, né? Então, de acordo com o risco que aquele paciente tem de desenvolver uma lesão por pressão, eu preciso estar mais próximo desse paciente para que evite a ocorrência dessa lesão. Então, a realização da escala de Braden, ela estabelece e direciona essas condutas. Então, se eu tenho um paciente que tem uma mobilidade limitada, ele já tem um potencial muito alto de desenvolver uma lesão por pressão. Então, eu preciso realizar medidas que limitem, né, ou eliminem totalmente o potencial de atrito e cisalhamento nas mudanças de posicionamento desse paciente. Eu preciso, às vezes, adequar uma cabeceira para que não haja o deslocamento indevido do paciente e esse deslocamento cause o atrito e o cisalhamento, e aí esse paciente evoluir com uma lesão por pressão. Então, preciso estar sempre atento, né? Se eu tenho uma lesão prévia, então já tenho um paciente que recebeu intervenções preventivas insuficientes, então cabe a gente considerar que aquele paciente precisa de mais atenção, se ele já tem a lesão. E não é só atenção para o tratamento daquela lesão que ele já tem, e sim para a prevenção de novas lesões. Então, preciso ver onde se localiza aquela pressão, o que tem de outros fatores de risco associados, e levar sempre em consideração diabetes mellitus, né? Porque ele acaba alterando a microcirculação, e se eu tenho uma alteração de microcirculação associada à pressão, eu tenho um risco maior da ocorrência de uma lesão por pressão. Então, além disso, considerar o impacto da deficiência da perfusão e circulação dos pacientes, né? Considerar o déficit de oxigenação, considerar o estado nutricional desse paciente, considerar o potencial de que uma pele úmida vai favorecer a ocorrência de lesão por pressão. Atenção sempre à temperatura corporal, que também favorece, né? E os extremos de idade, principalmente idade avançada. Então, além disso, se eu tenho uma atividade sensorial prejudicada na pele, por conta do paciente se encontrar sedado, ele também é um paciente que tem um risco grande. Então, eu tenho que manter uma oxigenação ok, com perfusão e circulação normais, ou mais próximo do normal. O nutricionista precisa implementar medidas para prevenir o estado de desnutrição nesse paciente, o que implica numa ocorrência maior de fragilidade para a ocorrência da lesão por pressão, né? E tudo isso são medidas que a gente precisa implementar, e não são medidas complexas, são medidas simples, né? Como, por exemplo, precisa inspecionar e palpar essa pele. Então, observar todos os dias a pele do indivíduo que tem uma chance de ocorrência maior de lesão por pressão, né? Se eu já tenho um eritema local, fazer o exame físico para diferenciar se eu já tenho uma lesão. Avaliar sempre o edema. O edema é um fator negativo porque impede uma boa circulação e perfusão daquele local. Considerar sempre dispositivos para deixar o paciente mais seco. Hoje, no mercado, existem vários dispositivos que medem a umidade naquela pele.
Mas isso é algo que a gente consegue verificar na inspeção e palpação. Então, se a gente fizer o exame físico desse paciente, a gente vai conseguir implementar medidas, né? Então, realizar sempre a avaliação de risco, atrelar essa avaliação de risco às condutas que vão prevenir esses riscos, né? E sempre estar atento a qualquer alteração clínica desse paciente, pois ela também sugere, em alguns momentos, a necessidade de imobilidade. Então, nas intervenções de enfermagem utilizadas, a gente precisa estar atento ao reposicionamento de todos os indivíduos, a não ser que haja alguma contraindicação. E se houver essa contraindicação, esse indivíduo precisa estar protegido para que não tenha o fator pressão muito associada ao local de uma possível lesão, né? Determinar a frequência desse reposicionamento de acordo com a tolerância da pele, condição clínica, né, conforto, dor, tudo isso precisa ser avaliado. E sempre distribuir, né, pressão. Isso pode ser usado um mapeamento contínuo ali, fixado próximo ao leito, para que todos os profissionais consigam entender os posicionamentos que estão sendo realizados. Uma coisa importante é que hoje a gente usa o reposicionamento de 30 graus e não 90 graus, como era aquele posicionamento de mudança de decúbito. Mudança de decúbito é um termo que nos associa a uma posição de 90 graus lateral. Hoje a gente não pode mais utilizar essa posição, a gente precisa reduzir para 30 graus, que é para não pegar nenhuma extremidade óssea, porque quando a gente lateraliza o paciente em 90 graus, a gente vai acometer o trocânter, né? E ele precisa não estar acometido nesses casos. Então, por isso, o posicionamento hoje, ele é em 30 graus, né? Manter a cabeceira o menos alta possível para evitar o deslocamento do paciente e reduzir o atrito e cisalhamento. Evitar o uso prolongado de prona, né? Caso isso não seja possível, proteger todas as áreas de pressão. E até mesmo aquele indivíduo que fica sentado, ele precisa ficar sentado por tempos limitados. Então, a cada 15, 20 minutos é necessário elevar e reposicionar esse paciente. Então, quanto à pele, manter a pele limpa e hidratada, não pode ter umidade maior, né? Evitar o uso de sabonetes e produtos de limpeza alcalinos, que na verdade vão ser o quê? Vai ser o sabonete de barra e vai ser o uso de antissépticos. Proteger sempre essa pele com cremes barreiras, né? Para impermeabilizar essa pele, evitar esfregaços exagerados dessa pele e ter sempre aquele controle, seja de absorvente, seja de fralda, para proteger a pele do indivíduo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa verificar o que está sendo feito. Realmente está tendo avaliação? Por que que essa pele está com isquemia, né? Ou seja, ela deixou de receber o suprimento sanguíneo. Então, restabelecer esse suprimento, né? E prevenir ações futuras de pacientes para que não tenham, então, essa ocorrência. Qual o momento ideal de desbridamento? Então, não adianta eu ter um processo de necrose em andamento. Não adianta eu ficar fazendo escarificação e umedecendo necrose. Necrose úmida é igual a infecção.
Então, preciso ir com mais cautela, aguardar e proteger de forma seca essa necrose. E no momento em que houver separação, eu não preciso mais fazer o square, e sim a retirada completa dessa necrose. Se nós temos uma lesão de calcânio, significa que houve uma falha grave, né? Porque calcânio é a lesão que é totalmente prevenível. Quando o paciente está restrito ao leito, o calcânio não deve apoiar a cama, né? Quando eu tenho uma lesão que se apresenta dessa forma úmida, eu sei que tem umidade demais, e aí eu vou ter que tratar essa ferida com uma frequência de curativos menor, utilizar fibras, né? E fazer um controle dos debris de biofilme, né? Controle daquele excesso de bactérias que nós temos ali. E, mais uma vez, lembrando que iniciar o desbridamento assim que houver separação de bordas, porque eu não preciso estender a lesão, né? Eu posso apenas fazer um curativo menor, né? E conseguir evoluir perfeitamente aquela lesão, sem que haja um aumento abrupto para toda a parte dorsal do paciente. E assim aqui também, né? Então, se eu tenho uma maceração, eu vou ter uma perda de pele, e pele íntegra é fundamental nessa área, né? Então, escolher perfeitamente o momento de iniciar esse desbridamento, porque senão a dispensação e a forma de cuidado vai ficar muito mais dificultada. E assim a gente precisa evoluir com os cuidados, estar atento a esses cuidados, pois eles são necessários para uma estadia mais rápida e menos traumática para aquele paciente.